Nós começaremos uma série de mensagens e o título dessa série é A Melhor Década da Minha Vida. Não sei se vocês repararam, mas não é apenas uma simples virada de ano. Não é somente um simples romper de 2019 para 2020. Nós estamos iniciando uma nova década. Pense você a oportunidade que você está tendo hoje de planejar os próximos 10 anos da sua vida, de trazer à existência tudo aquilo que você não viveu nesses últimos 10 anos. Pense um pouquinho como é que foram esses últimos 10 anos seu. Pense um pouquinho como que você viveu esses últimos 10 anos. O que você aprendeu? Quais foram as dificuldades que você teve? Quais foram as vitórias que você obteve? Como que você viveu até chegar aqui? Como que você tem vivido e quais são as suas expectativas para o próximo ano, para a próxima década? Eu sempre ouvi dizer uma frase e uma pergunta que dizia o seguinte: se você tivesse a oportunidade de escolher entre duas coisas, sendo a primeira, 10 milhões de dólares na sua conta, ou pegar e nascer de novo, voltar quando era para ser pequeno, com toda a experiência que você tem hoje, o que você iria escolher? Eu, sem dúvida, iria escolher voltar a ser pequeno, com toda a experiência que eu tenho hoje, porque eu sei que aonde eu errei, eu vou ter a oportunidade de acertar. Agora pense que você vai ter essa oportunidade a partir do ano que vem. Você terá a oportunidade de semear para os próximos 10 anos. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você passou de dificuldade nessa última década, você vai ter a oportunidade de pegar essa experiência, pegar esse aprendizado e trazer para um novo ano, trazer para uma nova década, e você tem a obrigação de gerar frutos. Você tem a obrigação de pegar tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você perdeu, e converter em vitórias, converter em alegrias, porque agora você já sabe como não fazer. Você durante 10 anos foi preparado para viver a melhor década da sua vida. Se até lá Cristo não voltar, você vai viver a melhor década da sua vida. Ninguém entendeu isso, né? Eu vou repetir para você. Você tem a oportunidade de viver a melhor década da sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios 23, 18. Provérbios 23, 18. E diz o seguinte: assim, o seu futuro será brilhante, e você não perderá. Coloca para mim, por favor, na versão, na NVI, Nova Versão Internacional. Nós vamos ler aqui em 4 versões diferentes. A NVI diz o seguinte: se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Deixa ele colocar lá, rapidinho, por favor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Agora coloca para mim na Almeida revisada e atualizada. Você precisa entender que isso para você é essencial. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a sua. Agora coloca na versão viva. Vê se tem lá a versão viva, por favor. Porque ele dará um futuro alegre, cheio de. Você nunca. Eu gosto dessa tradução. Tem 2 traduções que eu gosto muito de ler. É a Viva
e a Nova Tradução na linguagem de hoje. É muito simplificada, é muito clara e objetiva. E mais claro que isso, meu amigo, eu não sei. Porque ele dará um futuro alegre e cheio de... Você nunca ficará confiando em mim, não é verdade? Confiando em quem? Pois é. É isso que Deus faz por mim e por você. Lá na Almeida Corrigida, Fiel diz o seguinte: porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Para quem não sabe, malogro é incerteza, é frustração, ou seja, a tua fé não será frustrada, a tua fé não será derrubada, a tua esperança não vai ser destruída. Não importa o que aconteça ao longo da próxima década, você precisa saber que tudo acabará bem. Tudo acabará bem. Não é somente alguma coisa, não é somente metade dos teus planos, porque a palavra diz o seguinte: o coração do homem traça o seu destino, mas é o Senhor que guia os teus passos. Se você confiar que Deus ele vai guiar os teus passos, embora os planos do Senhor sejam diferentes do teu plano para a próxima década, deixa eu te dizer algo: tudo que você fizer vai acabar bem. Tudo que você fizer vai prosperar. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, tudo irá cooperar para o seu bem. E o que é amar a Deus? É fazer a vontade dele acima de todas as coisas. O que é amar ao Senhor? É querer o que Ele quer para você e não o que você espera. Porque o que você espera, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz mais ainda: para um futuro de incerteza que você vai ter, talvez você tenha expectativas de que algo irá acontecer, mas você não sabe quando, nem onde e nem o porquê. E talvez você fique se perguntando: e o que eu vou fazer para poder viver a melhor década da minha vida? Ame ao Senhor. Por quê? Para que você obtenha conhecimento, a palavra diz o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Por isso que lá a Bíblia diz em Provérbios, diz o seguinte, lá em Provérbios 23:18, na nova versão internacional, que é a NVI: se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. Pastor, você está pegando um texto isolado. Meu amigo, a palavra erra? A palavra de Deus? Você está tirando um versículo de contexto. Não estou. Sabe por quê? Porque a gente acabou de ler Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certamente tudo acabará bem. Não importa qual seja a dificuldade que você irá enfrentar para acabar este ano, certamente este ano acabará bem para você. Não importa o que irá acontecer no ano que vem, na próxima década para você, quais serão os níveis de desafio que você vai enfrentar, você precisa carregar uma certeza que certamente tudo acabará bem. Mas por que eu comecei essa série de mensagens, a melhor década da minha vida? Porque eu quero preparar você, não é só simples para um romper de ano, para uma virada de ano. É para uma virada de década. E em 10 anos, muita coisa pode acontecer. Todos os milagres que você não viveu até agora, em toda a tua existência de vida, você vai viver nos próximos 10 anos, porque Deus libera isso sobre a sua vida. Se você temer a palavra dele, confiar tão somente, tudo que você pedir, tudo que você viver, irá acabar bem, porque é essa palavra, é essa ordem de Deus para a vida daqueles que o amam. Amém? Mas eu quero dar aqui alguns conselhos para você. Eu gostaria que você anotasse esses conselhos. Porque na próxima década vai fazer diferença quem tiver pautado nisso.
na próxima década, quem tiver isso como base vai sair na frente daqueles que estão apenas vivendo um ciclo. Você já parou para pensar que sempre nas mesmas épocas do ano, você passa, na maioria das vezes, as mesmas dificuldades? Eu não estou aqui para falar hoje de planejamento. Nós vamos falar mais para frente. Provavelmente, nas próximas quartas-feiras, eu estarei liberando uma palavra sobre planejamento. Para eu estar aqui, eu precisei me planejar. Para eu pregar essa palavra, eu precisei me planejar. Para você sair da tua casa, você precisou se planejar. Tudo é planejamento. Mas quando o planejamento é falho, o que era para dar errado, dá errado. E aí tem muita gente que vive de ciclos. Uma hora está bem, outra hora está mal. Na mesma época, sempre faltam as mesmas coisas. Passam as mesmas dificuldades. É sempre as mesmas contas. É sempre os mesmos perrengues. É sempre os mesmos problemas. Mas agora você estará recebendo direção divina. Palavra que vem do Senhor para a sua vida. Para que você, na próxima década, se errar, não erre mais nas mesmas coisas. E tudo que você passou de dificuldade, que você tenha pegado como experiência, como aprendizado. Em vez de ficar chorando pelo leite derramado, limpa a bagunça e vai viver uma nova vida, porque Deus liberou essa oportunidade para você. Você está vivo, respirando, saudável. Ainda que você fale, pastor, eu estou com algum problema de saúde, eu passo por dificuldades com a minha saúde. Ei, Deus não levou a sua vida e você está vivo, respirando. Ainda que tenha dificuldades, tudo acabará bem. Mas eu quero te dar um conselho aqui, dos quais eu separei. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 19, 20. Ou anote aí. Lucas 19, 20 diz o seguinte. O outro empregado chegou e disse, patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. O 21. Tive medo do Senhor, porque sei que o Senhor é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Aqui nós temos a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25 também. Veja você, Deus chamou você porque você tem capacidade de produzir, capacidade de empreender. Cada um conforme a sua capacidade deu o seu melhor. Significa que você é capaz, amém? Você pode dizer, eu sou capaz? Desse jeito não é não. Você pode dizer com força e com convicção, eu sou capaz? Você precisa saber que você é capaz. Você precisa saber que você pode. E aprenda uma coisa, se eu posso, eu devo. Agora, se eu sou capaz, por que eu não faço? Porque eu tenho medo. Deus entregou talentos na sua mão. Deus entregou projetos ao seu coração. Deus trouxe capacidade para você sonhar. Só que o medo faz com que você fique parado. O medo faz com que você perca o tempo. Eu já preguei isso aqui uma semana atrás, ou duas. O medo te paralisa, o medo te faz perder tempo. E não agir dentro do tempo, mesmo que você esteja cumprindo aquilo que Deus falou, mas deixou de cumprir dentro daquilo que Deus pediu naquele momento, você está em desobediência. Muitas pessoas desobedecem porque não cumprem o tempo das coisas. Perdem o time de realizar as coisas. Sabe por quê? Porque ficam preocupados com o que os outros vão dizer. Fica preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado. Sente medo de fracassar. Mas deixa eu te dizer algo. Só fracassa quem tenta. Quem não tenta é covarde. Entre ser fracassado e covarde, eu quero que você fique no time dos fracassados. Porque a Bíblia diz que os covardes, os tímidos e os medrosos não entrarão no reino dos céus. Se você é fracassado é porque você teve coragem de iniciar algo que você não sabia se ia dar certo. Tem gente que fala, vou nada. Você é envergonhado, não. Isso acontece mais com o médico. E com muita gente também. O médico, antes de ele, se é um médico de sucesso, antes de ele pôr a mão no paciente, ele olha todo a ficha médica. Porque ele tem uma reputação a zelar. Ele não quer queimar o filme dele.
E se ele vê que aquilo vai colocar a credibilidade dele em risco, ele não põe a mão. Tem muita gente que está preocupada com o que os outros vão dizer. Tem muita gente que está preocupada com o que os outros vão falar. Tem muita gente que está preocupada com o que os outros vão pensar. Mas eu quero que você anote isso. Os seus amigos não precisam de explicação. E os seus inimigos não vão acreditar em você. Então para de se preocupar com o que os outros vão pensar. Porque quem cuida da sua vida e para quem você deve satisfação é para sua esposa ou para o seu esposo, para sua família e para Deus. Então, os amigos não precisam de explicação. E os inimigos não vão acreditar no que você diz. Então para de se preocupar com o que os outros vão pensar e vai para cima, porque Deus é contigo. Amém? Você se preocupar com o que os outros vão pensar, você se preocupar com o que os outros vão te dizer, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você fazer algo. Amém? Então você não pode ficar com medo. Sentir medo você vai sentir de qualquer forma. Então, o primeiro conselho aqui para você é: não fique com medo. E aqui vai o segundo. Se você ficar com medo, vá com medo mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 14, 28. Mateus 14, 28 diz o seguinte: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. O 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Essa passagem conta que, um pouquinho antes, os discípulos estavam atravessando o mar, o lago, o mar da Galileia. E nesse meio tempo de travessia, Jesus ficou do outro lado da margem e pediu para que eles seguissem. E quando eles chegaram na metade da travessia, o vento começou a se levantar, uma grande tempestade começou a chegar, e eles ficaram com medo. O vento estava forte. Eles ficaram com medo porque, diante disso, vinha alguém caminhando sobre as águas. Esse alguém era Jesus. E ficaram assustados, sentiram medo e ficaram com medo. Mas dentre eles, um que sentiu medo, teve coragem de dizer: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até o Senhor. E Jesus disse: então vem. E nesse momento que ele estava com medo, ele colocou o pé sobre a água e caminhou. Mas ele voltou a ficar com medo e o que aconteceu? Afundou. Não adianta você sentir medo e ficar parado. Mas não adianta você sentir medo e ir com medo e permanecer com medo. Por quê? Você vai começar a decolar e vai cair. Deus, ele te chama para que confie nele. Lembra que eu disse aqui? Estava escrito: tudo acabará bem. Não olhe para o lado, não olhe para as dificuldades. Lembre-se dessa palavra: haverá um bom futuro para aqueles que confiam no Senhor. Tenha esperança de que a sua vida vai mudar e que os próximos 10 anos vão ser vai ser a melhor década da sua vida. Por isso, se você sentir medo, vá com medo mesmo e mande o medo embora. Você pode até sentir, mas você não pode permanecer com medo. Enquanto Pedro sentiu medo, ele perguntou e duvidou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter com o Senhor. E Jesus falou: vem. Ele sentiu medo e ele foi. Mas o medo voltou para ele, ele ficou com medo das ondas que começaram a se levantar, do vento, e ele começou a afundar. Ainda que você comece a afundar, a palavra de Deus diz que tudo acabará bem. Então confia no Senhor, descansa nele. Você não tem motivos para duvidar do poder de Deus, tem? Tem? Ok. Então, o primeiro, não fique com medo, mas se ficar, vá com medo mesmo. A terceira, abra sua Bíblia em 2 Reis 7, 3. Capítulo 7, versículo 3.
A palavra diz o seguinte: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? O 4. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se não nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Se não nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Olha só. Esses 4 leprosos, eles tinham 3 opções. E as 3 opções acabava tudo em uma coisa só: morte. A consequência poderia ser a morte. Se eles ficassem na porta de Samaria, morreriam de fome. Se eles entrassem, morreriam lá dentro. Se eles fossem um acampamento dos sírios, tinha o risco deles morrerem. Mas sabe o que importa aqui? E anote a terceira coisa: faça alguma coisa, mesmo na falta de opção. Poxa, eu vou morrer. Não tem outra opção? Então eu vou. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para ser medroso. Deus quer saber como é que anda a sua fé. Porque se você tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para o monte: sai deste lado, vai para o outro, ele irá. Se você realmente tem fé, você vai confiar na palavra que diz em Provérbios 24:18. Tudo acabará, 23:18. Tudo acabará bem. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Qual é a sua desculpa para estar parado agora? Qual vai ser a sua desculpa para ficar parado na próxima década? Ei, tudo vai acabar bem. Deus te chamou para fazer grandes coisas, porque Ele precisa que o nome dEle seja glorificado, porque pessoas olham para a sua vida e querem e têm expectativas de mudança, e eles até querem acreditar num Deus que você diz que serve, mas enquanto eles não enxergarem resultados claros e nítidos sobre a sua vida, de que é possível servir a um Deus e ter uma vida gloriosa, eles não se inclinarão para ouvir o que você tem a dizer. A menos que seja a vontade do Senhor fazer isso. Do contrário, são os resultados que comprovam o Deus que você serve, não aquilo que você fala que faz. Então, se não tiver opção, se você sentir medo, vá com medo mesmo e faça alguma coisa na falta de opção. Tinha alguma outra opção para Pedro ali? Não. Ou ele ficava dentro do barco com medo, ou ele andava sobre as águas. E o que aconteceu? Ele andou. Chegou molhado no barco, mas foi o único que teve experiência. Ei, nessa próxima década, tem experiências para contar. Porque a palavra do Senhor diz que o alívio que Ele dá para você é o mesmo que Ele dará através da sua vida para o próximo que ainda não teve experiência com Ele. As experiências, ainda que sejam experiências ruins que você passou, elas vieram para te trazer ensinamento, elas vieram para te trazer crescimento, e você precisa saber que mesmo que esteja numa fase ruim, tudo acabará bem. Amém? Então eu quero te perguntar algo, e eu quero que você, se você estiver anotando, anote essa pergunta para você fazer esse exercício ao longo dessa semana. O que eu fiz nesses últimos 10 anos? O que eu fiz nesses últimos 10 anos? A segunda pergunta: e o que eu quero para os próximos 10 anos? Quais foram os teus erros? Quais foram os teus acertos? E no que você quer acertar no ano que vem? Qual é o teu sonho? O que você precisa se capacitar? O que é que você precisa fazer para viver a realização da melhor década da sua vida? Anote isso, por favor, e comece a trabalhar em cima disso. Esses 4 leprosos fizeram algo. Eles não tinham outra opção. Eles fizeram algo. Quando você caminha sobre a palavra do Senhor, guarde isso.
quando você caminha sobre a vontade do Senhor, o peso da glória dele fará com que os teus passos estremeçam a terra. Que as pessoas citam o peso da glória do Senhor através de cada passo que você dá. Por que você está falando isso, pastor? Vou te dizer algo. Esses 4 leprosos foram ao acampamento dos sírios. Os sírios estavam cercando a cidade de Samaria e eles já estavam morrendo de fome também, a cidade de Samaria. Esses 4 leprosos saíram em direção ao acampamento. Só que Deus amplificou as pegadas deles. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que quando eles chegaram no acampamento, os sírios saíram vazados, deixando tudo o que tinha, comida, bebida, dinheiro, os seus despojos. Por quê? Porque enquanto os 4 leprosos caminhavam, eles ouviam passos de uma multidão. É o que vai acontecer com o teu problema. É o que vai acontecer com as tuas dificuldades. Elas se levantarão e se posicionarão diante de você, mas a cada passo que você caminhar sobre a obediência dessa palavra, o peso da glória do Senhor fará com que os teus inimigos tremam e saiam da sua frente com medo. A Bíblia diz lá em Isaías que aquele que se levantar contra você será reduzido a nada. Você precisa crer que tudo vai acabar bem. Porque Deus está contigo, mas você precisa fazer algo. Não fique parado. Mas o que eu faço então? Ore ao Senhor, peça sabedoria. Se você não sabe como fazer, se você não tem sabedoria para agir, a Bíblia diz, peça sabedoria e lhe será dado. Mas não duvide, porque quem duvida é feito como a onda do mar, que é jogado de um lado para o outro. Não seja inconstante, dê o primeiro passo, vá até o final. Porque só tem resultado aqueles que terminam, só colhe os benefícios da vitória e só tem êxito aquele que termina. Não importa como você começou, importa como você termina a sua história. Você pode ter feito grandes coisas na sua vida, mas se no dia da sua morte você fizer algo de errado, você vai ser lembrado por isso. É bíblico, sabia? Você pode ter levado uma vida inteira fiel, mas se no momento da sua morte, você estiver em desacordo com a palavra do Senhor, você será lembrado pelo último dia. E o que você fez no último dia? Te levará para o céu ou para o inferno? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Então, o terceiro conselho é, faça alguma coisa. Não fique parado. O quarto conselho, abra sua Bíblia em João 5:5, por favor. A Bíblia diz o seguinte: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro entra antes de mim. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz o seguinte lá no versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: você quer ficar curado? E olha a resposta do homem: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. O que foi que Jesus perguntou para ele? Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Seja melhor e faça algo melhor do que a sua melhor desculpa que você tem para dar. Jesus está perguntando o que é que você quer que ele faça na sua vida. E você está apontando os problemas que você está passando. Deus, ele já sabe do teu problema, mas ele quer ouvir da tua boca o que é que você quer que eu faça por você. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Deus, ele te chamou para algo nessa terra. Deus, ele te chamou para você viver o sobrenatural, para você viver milagres, para você viver maravilhas e realizações. Mas ele quer saber de você o que é que você quer fazer. Só que você fica dando desculpa. Por quê? Anote o quarto conselho.
Não fique esperando pelos outros. Espere somente no Senhor. Espere somente em Deus. A palavra diz para você confiar no próximo. A palavra diz: confia em mim, o Senhor teu Deus. Se você confiar em Deus, tudo acabará bem. E para você confiar em Deus, você não pode depender dos outros e ficar esperando dos outros. Você precisa agir. Você precisa fazer algo. Talvez você não tenha progredido na sua vida. Talvez você não tenha ainda, ao longo dessa última década, vivido a melhor década da sua vida, porque você está esperando a ajuda que vem dos outros, quando você deveria estar esperando a ajuda que vem do Senhor. Então não dependa dos outros. Não fique parado esperando ajuda. Na próxima década, não fique parado esperando a ajuda de ninguém. Seja a ajuda de alguém. Amém? Glória a Deus. Vamos para o quinto conselho que eu tenho para te dar, para que você viva a melhor década da sua vida. Abra sua Bíblia em Êxodo 4:2. A Bíblia diz o seguinte: então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue no chão. E ele jogou. E o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você tem disponível aí? O que é que você tem disponível para mudar a próxima década da sua vida e ela ser a melhor de todas? Moisés tinha só um bastão. Deus deu um comando para ele: jogue o bastão. Ele jogou. O bastão virou uma cobra e ele fugiu. Aí Deus deu uma outra instrução para ele: pegue pelo rabo a cobra. Na hora que ele pegou, virou um cajado novamente, virou um bastão. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus chamou Moisés para libertar o povo dos egípcios, o povo de Faraó. E ele falou: e como o povo vai saber que foi o Senhor que falou comigo? Qual é a prova de que eles vão me ouvir? E Deus falou: jogue o cajado no chão. E ele jogou o que ele tinha. Deus, como é que eu vou saber que eu vou viver a melhor época, a melhor década da minha vida? O que é que você tem? O que te trouxe até aqui? Saiba valorizar o pouco que você tem. Saiba valorizar e entender como é que funciona o que você tem na mão. Não despreze o que você tem na mão. Moisés, se ele tivesse desprezado o que ele tinha na mão, o povo não seria liberto. Deus levantaria outro no lugar dele, que saberia fazer algo que ele não tinha capacidade de fazer com o que ele tinha na mão. Você talvez esteja esperando provisão divina e um milagre muito grande, mas Deus, ele quer começar o milagre com coisas que você tem disponíveis, porque ele quer ser glorificado através do que você tem. Eu tenho dito muitas vezes: não despreze pequenos começos, não despreze o pouco que você tem, seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Pare de fugir do pouco que você tem. Pare de querer escolher o que você vai usar e como você vai usar. Use o que você tem na mão. Não adianta você ter algo aí e ficar desprezando como se não tivesse. Ah, mas na vida do irmão foi com outra. Cara, é a vida dele. Deus quis fazer do jeito dele na vida dele. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então valorize o que você tem. Valorize, porque é isso que Deus quer usar. Use o pouco que está na sua mão, ou quase nada. Eu postei isso esses dias. Porque o pouco na mão de Deus pode fazer o milagre que você precisa e trazer à existência o que você espera. Ué, Moisés só tinha um cajado para abrir o mar vermelho. Para alimentar uma multidão, só tinha 5 pães e 2 peixes. A viúva, quando chegou diante do profeta, falou que ela estava endividada e que os filhos estariam sendo tomados como parte de pagamento da dívida. E o profeta disse: o que é que você tem? Ela: eu só tenho um pouco de azeite em casa.
E foi através desse pouco que Deus realizou a multiplicação. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. O pouco que você tem será o que trará multiplicação para a próxima década que você está esperando, para o romper dessa virada. Este pouco fará diferença todos os dias. E você olhará para trás e dirá: caramba, era tão pouco e Deus fez esse milagre. Deus existe realmente. Porque não é como você quer, é como Deus age. É como Ele faz. Nada na sua mão é tão pequeno ou pouco demais para que Deus use ao seu favor. Amém? Então o quinto conselho é: use o que você tem. Amém? Vamos para o penúltimo conselho, já estamos terminando. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, 39. A Bíblia diz o seguinte: Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Sexto conselho, anote aí, e não se esqueça disso na próxima década. Para você viver a melhor década da sua vida, você vai precisar se livrar dos pesos que não são seus. Se livre dos pesos que não são seus. Pare de querer carregar todo mundo no colo. Pare de querer se responsabilizar pelas mancadas dos outros. Faça somente aquilo que Deus mandar você fazer. Porque a Bíblia é muito clara. Cada um carregue a sua própria cruz. Ei, se seu marido não quer vir para a igreja, não é um problema seu. O seu problema é orar. O problema dele é se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Se a sua esposa não está levando uma vida com Deus, não é um problema seu. O seu problema é orar. Pare de carregar peso que não é seu. Pare de andar com gente que quer colocar as armaduras, as armas dele em você. Deus já te proveu de tudo aquilo que você precisa para viver. Então pare de esperar pelos outros, de receber coisas dos outros que não foi Deus que te deu. Você não depende dos outros, você depende de Deus. Você precisa saber que é Deus que te sustenta, é Deus que te guarda, é Deus que te livra. É Deus que te dá e é Ele que tira. Então, a menos que seja da parte do Senhor, recuse tudo que não é para você, porque você talvez não tenha progredido, talvez você não tenha avançado nessa última década, porque você recebeu coisas que não eram para você, você recebeu ferramentas que não eram para você, estratégias que não eram para você, armas que não eram para você, provisões que não eram para você. Você começou a carregar peso desnecessário. A palavra diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Se está pesado, vai te cansar. Se está te cansando, você vai parar. Se você parar, você fracassa. É isso que diz a palavra. Cada um carregue a sua cruz. Pare de carregar a cruz dos outros. A salvação é individual. Mas a bênção é coletiva. Pastor, o senhor está falando para eu abrir mão da minha família? Não. Só estou falando para você parar de sofrer por algo que não é responsabilidade mais sua. Porque se você entregou na mão de Deus, esse peso não te pertence mais. E você precisa entender que no final, tudo acabará bem. Que você terá um bom futuro. A instrução é para um, mas a bênção é para todos. Foi assim que aconteceu na grande pesca. É assim que vai acontecer na sua vida também. Mas você tem que se livrar dos pesos que não são seus. Davi, para ele venceu o Golias com a armadura de Saul. Ele venceu com a espada de Saul. Ele venceu com a tática e com a estratégia de Saul. Ele venceu com a provisão que Saul liberou sobre a vida dele. Deixa eu te dizer algo. Nem tudo que te protege é para ser bênção na sua vida.
Nem tudo que te protege é para ser bênção, é para ser livramento. Nem toda oportunidade é para você. A Bíblia é muito clara. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ué, ele poderia usar a armadura, não poderia? Poderia. Poderia usar a arma, não poderia? Poderia. Mas o que ele fez? Cara, nunca usei isso. Não é assim que você vai vencer e vai transformar a sua década em a melhor década da sua vida. É com o que você tem na mão. Não vamos ser incoerentes. Deus te chamou da forma como você está. Com o que você tem. E o que ele precisar fazer, ele vai fazer. Porque para Deus não importa se é pouco ou se é muito. Para Deus importa a sua disposição. E qual é ela nesse momento? Deus está pouco preocupado se fisicamente falando, se humanamente falando é possível. Deus está preocupado se a sua fé é capaz de trazer o invisível ao visível. Deus está preocupado se a sua fé é capaz de mover montanhas, ainda que seja pequena. É isso que Deus está preocupado. Deus não estava preocupado se Davi sabia lutar ou não. Deus estava preocupado se ele tinha um coração disponível para guerrear e honrar o nome dele. Deus quer saber, você está disponível para guerrear, vencer as batalhas, sabendo que tudo acabará bem na próxima década e ter a melhor década da sua vida? É isso que Deus te pergunta nessa manhã. Amém? Davi tirou. Obrigado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Poderiam dizer, mas ele venceu porque foi com a armadura e com a espada do rei. Enquanto você estiver se cobrindo de provisões que não são suas, você não vai prosperar. Mas quando você acreditar que o que você tem, mesmo sendo pouco, é capaz de, no mundo espiritual, gerar uma grande revolução, acredite, você vai viver a melhor década da sua vida. Davi, com uma pedrinha, derrubou o gigante. E com a arma do inimigo, cortou a cabeça dele fora. Tem um testemunho que é muito engraçado de um irmão aqui da nossa igreja. Nós chamamos ele para ir para o encontro com Deus. Ele falou, se Deus for mesmo, se esse negócio for de Deus para ir mesmo, Deus vai ter que prover algo na minha vida para eu ir. E o bicho é marrento. Não vou não. Não tem dinheiro. Eu falei, Jesus, eu tenho vida contigo. Ele vai. Nem que eu pague, mas ele vai. Mas não é pela minha força, não é pela minha violência. É pelo teu poder que eu creio que ele vai, Senhor. Então faz alguma coisa, manda cliente, faz alguma coisa. Porque eu creio que eu não vou precisar desembolsar o meu dinheiro para que ele... Mas se precisasse eu desembolsava. Mas não é assim que Deus queria trabalhar. Vou resumir para vocês. Ele tem uma página e que ele faz anúncios. E uma mulher que era macumbeira, ainda, porque pela fé ela vai ter um encontro com Deus, pagou para anunciar na página dele. E o valor do encontro todo mundo sabe que é R$160. E a macumbeira queria anunciar que fazia trabalhos para trazer a pessoa amada, essas coisas, né? Tarô, cartas, búzios, essas paradas. E todo mundo viu ele postando, porque ele aceitou o serviço. A provisão vem da onde você menos espera. O milagre acontece daquilo que você menos espera. E Deus usa as ferramentas do inimigo para te abençoar e prosperar. Porque Deus dá para os outros, Deus libera na mão de quem é capaz de produzir, para liberar na sua quando você não tem capacidade de ter. Porque é assim que Deus faz para sustentar. Então, o que era para destruir vidas, foi usado para gerar vida e transformação na vida dele. E ele tem uma experiência com Deus. Davi derrubou o gigante com uma pedrinha, mas com a espada do inimigo ele cortou a cabeça dele. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Não se preocupe se você tem uma pedrinha. No momento certo, Deus vai te dar a arma certa. E pode ter certeza, não tenha nojinho não. Se vier da macumba, de onde for, pega, porque é provisão dada por Deus, não pelo inimigo. Há um velho ditado que diz, porque é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando Deus manda, até o diabo obedece, meu amigo. Amém? 7º e último conselho.
Abra sua Bíblia em Salmos 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas. Vamos ler todos? Que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas. Gratidão. Tenha gratidão por tudo que Deus vai fazer e já fez na sua vida. Mas não seja simplesmente grato a Deus. Lembre-se de tudo que Ele já fez ao longo desses últimos 10 anos. E agradeça por cada uma delas. Você talvez não tenha vivido novos milagres. Talvez você não tenha tido novas experiências, porque você já se esqueceu daquilo que Deus fez na sua vida, nos momentos mais difíceis. Talvez você não tenha nem agradecido da forma como deveria agradecer aquilo que Deus fez. E você se deixou se levar pelas dificuldades, pelo cansaço, pelas frustrações de uma década e esqueceu as maravilhas que o Senhor fez. Não adianta só louvar e agradecer. Tem que se lembrar tudo aquilo que Ele fez. Pastor, mas é muita coisa, problema seu. Deus te deu capacidade. Anote. Por isso que é importante anotar. Cada milagre que você viveu, anota. Cada experiência que você teve, anota. Eu tenho um amigo meu que quando ele passa dificuldades, ou quando ele chegou para Cristo, ele estava cheio de dívida, cheio de problema. E ele colocou no mural os piores gigantes que ele tinha. Talvez ele não entenda o que ele tenha feito. Mas quando eu bati o olho e vi, eu falei, aquilo ali é um mural de gratidão. Porque a gente se esquece quando o milagre vem. Como se esquece? Pois é. Deus já fez tanta coisa na sua vida, em momentos tão difíceis. Se você realmente se lembrasse, você não se deixaria levar pelo momento. Você ia falar, tudo vai acabar bem. E não iria meter os pés pelas mãos. E eu achei muito engraçado que ele fez o seguinte. Cada conta que ele pagou, ele deixava ali para lembrar. Eu fui capaz de matar um gigante. Tenha cuidado de onde você vai pôr esse mural. Esse mural de gratidão. Para quem não sabe, esse mural estava no quarto dele, só onde ele, a mulher e Deus via. Tem coisas que é para você guardar para você, Deus e o seu cônjuge. Para mais ninguém. Estratégia não se revela. Estratégia se aplica. O elemento surpresa é que faz a diferença. Então seja grato. Crie o hábito de agradecer. Crie o hábito de testemunhar, de bendizer o nome do Senhor. Vou mandar providenciar cartão de oração e cartão de gratidão. E eu quero desafiar você. Nessas próximas 4 semanas, nos próximos 4 domingos, você anotar o teu pedido numa folha de papel e trazer, porque Deus vai fazer a diferença. Se você crê, este problema que está na sua mão hoje, que está na sua mente, ele vai acabar bem. O milagre vai chegar a você. Faça esse desafio com Deus. Se você tem fé realmente, aplique isso. Eu te desafio. Mas não vem chegar aqui, pastor, deu certo não. Não adianta você fazer algo e não cumprir princípios. Cumpra princípios. Cumpra o princípio. Nós vamos terminar este culto agradecendo a Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. 7º conselho, para que você tenha a melhor década da sua vida. Seja grato e não murmure por nada. Seja grato por tudo e não murmure por nada. Fique de pé no seu lugar.